Saudações cordiais, amados amigos. Hoje é o nosso terceiro dia da nossa santa convocação. E sendo este o terceiro dia, eu vou apresentar um tema que fala sobre os sinais do fim. Chegou a hora. Chegou a hora de despertarmos do sono, amados amigos. O fim já tem sido anunciado faz muito tempo. Eu vou ler algumas passagens aqui do livro de Joel, capítulo 2, verso 30 a 31. Diz assim: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos orar, amados amigos. Querido Jesus, muito obrigado por teu amor. Estamos aqui para falar dos sinais do fim, porque chegou a hora de podermos despertar do sono. Quero te pedir que o Senhor permita que os meus irmãos, os meus amigos, consigam compreender aquilo que vou aqui apresentar e que cada um decida por ti, o Jesus Cristo. Que cada um seja despertado por si do sono que se encontra. Em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, o fim já tem sido anunciado várias vezes, há vários anos. A Bíblia nos ensina isto. Se formos a ler, por exemplo, o livro de Mateus capítulo 24, no verso 33, diz o seguinte: Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, na terra a angústia das nações. Lucas capítulo 21, verso 25, Mateus capítulo 24, verso 29, Marcos capítulo 13, verso 24, Apocalipse capítulo 6, verso 12 até 17. Então, os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Então, o fim já vem sendo proclamado já faz tempo. Por exemplo, houve um grande terremoto no dia 1 de novembro de 1975. No dia 19 de maio de 1780, aconteceu o dia escuro, o juízo sobre a besta em 1798, não é? Que culmina com a prisão do Papa Pio VI, não é? A partir da ordem de Napoleão Bonaparte, e o general Berthier foi quem prendeu o Papa Pio VI. E depois nos encontramos que a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. E depois temos aqui o início do juízo no dia 22 de outubro de 1844. O início do juízo pré-advento no céu. De acordo com os textos que acabei de mencionar, nós compreendemos que várias vezes Jesus Cristo falou com os seus discípulos a respeito dos sinais da sua vinda. Aquilo que os discípulos deveriam fazer para se manterem preparados. Se formos a ler, por exemplo, o livro de Mateus capítulo 24, no verso 1 até 3, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo a ser apresentado o templo, no primeiro texto, e no verso a seguir ele disse que os discípulos não deveriam se maravilhar pelas coisas que estavam a mostrar ao seu mestre, porque nenhuma coisa ficaria em pé, tudo seria derribado. E nós vimos que no ano 70 da nossa era, os soldados romanos, eles invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Então, a advertência que o Senhor Deus dá aos seus filhos, se formos a ler em manuscrito, na página 77 de 1899, lemos o seguinte: o capítulo 24 de Mateus é-me apresentado repetidamente como devendo ser exposto à atenção de todos. Vivemos atualmente um tempo em que as predições deste capítulo se estão cumprindo. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande tribulação ou destruição do mundo pelo fogo. Nós conseguimos compreender que o livro de Mateus, capítulo 24, ele nos apresenta estes eventos, não é, de forma recorrente. O capítulo principal, que apresenta os sinais da vinda de Jesus Cristo. Depois temos o livro de Marcos, capítulo 13, o livro de Lucas, capítulo 21, mais outros capítulos, mas Mateus é, por excelência, o livro que apresenta muitos desses sinais. O livro de Mateus, capítulo 24, verso 6, por exemplo, ele nos apresenta a questão das guerras e das epidemias. Quando falamos de epidemia, estamos a falar de doenças contagiosas, doenças que se alastram pelo mundo inteiro. Nós há pouco falamos do coronavírus, que foi uma doença que matou muita gente. Muito além desta doença, existe hoje HIV e SIDA, existe sífilis, existe gonorreia, existe malária, existem muitas doenças. Agora está-se falando muito de hipertensão, ou por outras, tensão alta, que está levando muitos idosos, tanto como jovens, ao AVC, e consequentemente essas pessoas acabam perdendo as suas vidas. Jesus Cristo falou que isto ia acontecer. Essas doenças, algumas delas são criadas em laboratórios e elas têm sido espalhadas para poder destruir a raça humana. Cristo falou de guerras. No tempo que estamos a viver, há guerras por quase toda a parte do mundo. Se formos a prestar atenção, por exemplo, neste momento que estamos a falar, há uma guerra que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia.
ontem mesmo, houve um lançamento de um míssil que afetou uma clínica, não é? Uma instituição hospitalar na Ucrânia. A Rússia bombardeou aquela instituição. No passado aconteceram as duas grandes guerras, não é? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que mataram muitas pessoas. E atualmente, todo lado é só ouvir falar de guerra. Já não é novidade para muita gente. Cá em Moçambique, por exemplo, há uma região, uma província do meu país, chamada Cabo Delgado, que neste momento que estamos a falar, há terrorismo. Pessoas que incineram pessoas vivas, cortam a cabeça, fazem coisas bizarras, coisas estranhas. Pessoas estão sendo mortas. Cristo falou sobre terremotos e inundações. Há pouco, não é? Ainda este ano, houve um terremoto e inundações. Houve um terremoto entre Síria e Turquia, um terremoto que matou muitas pessoas. E atualmente são recorrentes os eventos ligados aos terremotos em vários lugares. Inundações. Jesus falou de inundações também. Em Mateus capítulo 24, verso 7. As inundações em vários lugares. Neste momento que estamos a falar, há uma inundação na Itália. Está a criar muitos problemas. E vai criar consequentemente o problema da fome. Lembra-se que Mateus também fala da fome? Pessoas vão morrer por causa da fome. Cristo também falou de tribulações e mortes. No verso 9, diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa de amor a Cristo, por causa de seguir a Jesus Cristo, pessoas têm sido mortas em vários lugares deste mundo que nós vivemos. Em países comunistas, por exemplo, como a China, Coreia do Norte, Cuba, não é? Esses países, você não poderia ser cristão. Você não pode falar do amor de Jesus Cristo. Você é morto. Na China, por exemplo, até rastreiam os telemóveis para ver se tem algum aplicativo de Bíblia ou não. Tudo isso porque os homens já perderam seus valores morais. A Bíblia fala de terremotos e inundações. Eu vou ler algumas partes de um dos livros proféticos que dizem assim: Deus tem retirado sua mão. Chegou agora o tempo em que, num momento, podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Testemunhos para ministros, página 421. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu unindo-se ao fogo na terra farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Isso não temos visto acontecer em vários lugares do mundo. Depois a Bíblia também fala de desastres naturais, fala de desrespeito à lei, não é? E a Bíblia nos diz que, no verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E hoje isso é natural, acontece com muita facilidade. Homens e mulheres têm se traído uns dos outros. As pessoas estão a desrespeitar a lei, estão a desrespeitar a lei de Deus e a lei dos homens. Eu vou ler uma porção que fala sobre o desrespeito a esta lei. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas. Pessoas morrerão por causa de fome. O amor de muitos se esfriaria. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Iniquidade o que seria? Iniquidade significa transgressão à lei de Deus. E iniquidade é pecado. Então, no cotidiano, o que nós encontramos em Mateus capítulo 24, verso 38? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O comentário bíblico adventista, volume 1, na página 1090, diz assim: nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se aproximara por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência, a guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Hoje não é novidade falar de violência. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo para o mundo. A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. E este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da base, ou então da breve terminação da história terrena.
Cartas, na página 34, 1875. Então, muito além disto, virão mais enganos. O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 53, diz assim: não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico. Serão considerados então como curadas. Falsas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornam um com Cristo. Então, de acordo com o texto que acabamos de ler aqui, é possível compreender, queridos amigos, que muitas pessoas têm estado a ser enganadas pelo inimigo de Deus. Vou ler ainda outra parte que diz o seguinte: vence por toda parte naufrágios humanos, altares de famílias derrubadas ou derribadas, lares arruinados. Há estranho abandono dos princípios. A norma da moral se encontra rebaixada e a terra estará se tornando rapidamente um Sodoma. Crescem velozmente as práticas que trouxeram o juízo de Deus sobre o mundo antediluviano e que fez com que Sodoma fosse destruída pelo fogo. Estamos nos aproximando do fim, quando a terra será purificada. Obreiros evangélicos, na página 125 a 126. Então, o Senhor Deus deseja que nós possamos ser fiéis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vir, acham fazendo assim. Então, o sinal do crente, qual seria? Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não temas. Está escrito no livro Eventos Finais, na página 19. Ouvir a voz de Deus em meio à tormenta é um sinal do remanescente para o tempo do fim. Deus tem um plano, Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle de homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Profetas e Reis, na página 277. Então, em jeito de conclusão, o mundo não está sem um governante. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e nos negócios da sua igreja. Testemunho Seleto, volume 2, página 351. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos de que as três grandes potestades do céu estão atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Evangelismo, na página 65. Então, qual foi a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos deu? É importante perceberem, primeiro, amigos, que os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. Não há nada que está desgovernado. Então, qual é a promessa que o Senhor Deus nos dá? Mateus capítulo 24, verso 30 a 31. Então aparecerá no seu sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, e com ele grande clamor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma vez à outra, de uma a outra extremidade dos ventos, dos céus. Então a crise pode ser inevitável, mas eu posso escolher o meu futuro na crise. Qual é o apelo que o Senhor Deus dá aos seus filhos? O livro Mensagem Escolhida, volume 2, na página 52, diz o seguinte: estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alertas, totalmente devotados, de todos convertidos e consagrados a Deus, mas parece que nos achamos com paralisia.
Chegou a hora para a fidelidade no uso do tempo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versos 33. O livro Fé e Obra, página 65, diz assim: a pergunta a ser feita agora é: estão os professos seguidores de Cristo cumprindo as condições sob as quais é proferida a bênção? Estão eles se separando do mundo em espírito e prática? Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos. Tenhamos, porém, bastante cuidado para que Satanás não nos seduza e engane por meio de falsas representações. Interesses eternos acham-se envolvidos aqui. As reivindicações de Deus devem vir em primeiro lugar, suas exigências devem receber nossa primeira ou nossa principal atenção. Então chegou a hora que cada um também seja fiel, use de forma fiel o tesouro que Deus concedeu. Não somente exige o Senhor o dízimo como sendo seu, mas também nos diz como deve ser reservado para ele. Diz: honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. Não nos ensina isso, que devemos gastar nossos meios com nós mesmos, levando ao Senhor o restante, muito embora seja, quanto ao mais, um dízimo honesto. Seja a parte de Deus separada em primeiro lugar. Revival and Herald, 4 de fevereiro de 1102. Conselho sobre mordomia. Chegou a hora para a fidelidade no uso de nossos talentos, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, verso 29. Deus se servirá de homens que desejam ser usados. Não são as pessoas mais brilhantes ou talentosas aquelas cujo trabalho produz maiores e mais duradouros resultados. Necessitam-se homens e mulheres que ouviram uma mensagem do céu. Os obreiros mais eficientes são os que atendem ao convite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus capítulo 11, verso 29. Chegou a hora para a fidelidade no uso do nosso templo, que é o nosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 a 20. Amados irmãos, nós somos concedidos a sermos fiéis a Deus, usando de forma inteligente e sábia aquilo que o Senhor Deus nos concedeu. Estimados irmãos, Deus tem uma expectativa a respeito de nossa mordomia. Como é que nós somos ou temos administrado aquilo que o Senhor Deus nos concedeu, desde o nosso corpo e aquilo que nos fazemos? Vou ler uma porção que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 2. Diz assim: como dispenseiros, ele deseja que sejamos encontrados fiéis. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O livro de Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: é chegada a hora, mas desta vez não será a do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Mateus 26, verso 45. Mas há de ser, sim, a hora de entregarmos pecadores nas mãos do Filho do Homem. Amados irmãos, o que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor Deus nos concedeu? O que é que nós temos feito com as nossas habilidades? Chegou a hora de dizer: quero ser um mordomo fiel. Chegou a hora de dizer: eu quero estar fielmente compromissado com a missão de salvar pessoas, entregando meus dons e serviço a Deus. Você pode estar a me ouvir e se calhar não sabia que é isto que deverias fazer. Não conhecia os sinais da vinda de Jesus Cristo. Mencionei alguns. A mensagem que te apresentei aqui, que sirva esta de alarme, um toque no seu coração, para que você desperte do sono. Jesus te ama e Ele deseja abençoar a sua família. Vamos orar neste momento para pedirmos a Jesus para que nos possa manter preparados para o recebermos quando Ele estiver a vir pela segunda vez. Vamos orar. Maravilhoso Jesus, obrigado por teu amor. Aprendemos muita coisa, aprendemos que precisamos de ser fiéis com o nosso corpo, precisamos de ser fiéis com o tempo que o Senhor nos dá, ser fiéis com o talento, sermos fiéis com o tesouro. Quero te pedir que o Senhor possa abençoar a cada um de nós para que consigamos ser fiéis. E quero te pedir também, Senhor Jesus Cristo, por todos aqueles que não conheciam esta mensagem, que hoje acabaram de ouvir esta mensagem e que passaram a conhecê-la e que querem a partir de hoje segui-la. Quero te pedir que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida e os abençoe para todo sempre. Guarde e cuide de nós para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, muito obrigado pelo tempo. Que Deus vos possa abençoar. Em nome de Jesus.